Tô sentindo que tá um sucesso meu canal do YouTube. 18 inscritos em 28 dias. Dá o quê? Uma perna por dia? Mais ou menos, ou nem isso. Não chega a dar um inscrito por dia. Um inscrito a cada 3 dias. Então, meio inscrito. 25% de um inscrito por dia, mais ou menos. Durante um período de quase um mês, né? Vamos dizer que a partir de 28 dias já é um mês, né? Para fevereiro não ficar triste, porque fevereiro tem 28 dias. E fevereiro é considerado um mês. Ou será que fevereiro é o Vasco da Gama do calendário, que é um sub-mês? É quase um mês, não chega a ser um mês, né? Não sei, vai dos conceitos de cada um aí. Foi só uma piadinha à toa mesmo pra provocar vascaíno, porque os caras são tetra, né? Tetraplégicos para jogar futebol, porque 4 vezes para a segunda divisão. E isso que, né, na segunda divisão tiveram lá 3 vezes, então agora nesse ano vão completar 4 anos jogando na segunda divisão. E eles não têm 3 títulos, eles não foram campeões 3 vezes da segunda divisão. Eu não sei se foi uma ou mais de uma vez que o Vasco saiu da segunda divisão para a primeira divisão, não em primeiro como campeão, mas em terceiro ou em quarto colocado, já que são os 4 primeiros colocados que sobem para a primeira divisão, porque são 4 últimos da primeira que caem para a segunda divisão. Ou seja, na segunda divisão, durante 3 vezes, durante 2 ou 3 vezes, eu sei que mais de uma vez, o Vasco teve dificuldade para conseguir chegar ao título, ou seja, a ser o melhor, a ser o primeiro, ao número 1 da segunda divisão. Não que esteja aqui menosprezando os outros times da segunda divisão, porque eu não estou fazendo isso. Porque na segunda divisão tem times que são sérios e competentes, tem jogadores que são sérios e habilidosos e jogam tudo que eles podem, fazem tudo que eles podem pelo time para trazer a vitória para o time. E isso faz com que a segunda divisão seja mais equilibrada, que todos os times têm jogadores com essa cabeça e mais ou menos do mesmo nível. Porque quando algum jogador se destaca muito na segunda divisão, tem um nível de habilidade maior, logo ele acaba indo parar no time da primeira divisão. Logo um empresário, um olheiro, etc., acaba olhando o jogo, descobrindo o jogador na segunda divisão pela constância de atuações boas e contrata ele para ele jogar no time da primeira divisão, né? Mas isso aí não tem nada a ver com essa questão aqui do YouTube, só que uma coisa leva a outra. Minha cabeça, minha mente funciona dessa forma, né? Fiz uma piadinha para zoar vascaíno e acabei chegando nessas filosofias futebolísticas sobre a primeira e segunda divisão para zoar ainda um pouco mais o Vasco, né? Porque o importante é isso. Apesar que o próprio Vasco já se zoa, né? Sacanagem zoar o Vasco já até virou uma coisa rotineira. Inclusive, não só porque eu sou flamenguista, mas inclusive falando do Flamengo, o Flamengo esse ano, com esse time que está 2021, Campeonato Carioca, pro Flamengo é como se fosse treino. Tem que ser como se fosse treino, no nível como se fosse treino. Porque o elenco que o Flamengo tá e toda a equipe, toda a estrutura que o Flamengo tem, ele está no nível muito acima dos times do Rio de Janeiro. Mesmo que os outros times do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco, tenham também anos e anos de vida, tenham história, tenham vários títulos, quer dizer, Vasco e Botafogo não tem tanto título assim, mas tem histórias, eles são clubes sérios, são clubes que estão ali para jogar futebol, né? E não representam só um time de futebol, representam a bandeira, o hino e etc, né? Todos os jogadores que já saíram daqueles clubes e foram para a seleção e jogaram bem na seleção e fizeram a seleção conquistar títulos, etc. E são instituições sérias e tem torcedores que por X razões, seja lá o que te faz torcer para um time de futebol, tem os torcedores aí que torcem para todos esses times e todos têm o mesmo respeito, mas o futebol é zoeira. Parte do futebol, parte da vitória no futebol é você zoar o time que perde. Parte da graça de você ganhar, do seu time ganhar, é você zoar o time que perde, é zoar quem torce pro time que perde, né? E se a gente for comparar o número de títulos, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, inclusive se somarem todos os títulos do Vasco e do Botafogo e do Fluminense,
não dão o mesmo número de títulos que o Flamengo tem em vários campeonatos, né? Se somar os principais, Copa do Mundo não, Campeonato Mundial, Libertadores, Copa das Confederações, Confederações é a seleção, viajei. Mas Campeonato Brasileiro, a Supercopa, a Recopa, Campeonato Carioca, tudo bem que Campeonato Carioca, o Fluminense tem pouco, praticamente o mesmo número, a disputa entre Campeonato Carioca de Flamengo e Fluminense é até mais ou menos acirrada. Embora nos últimos anos o Fluminense não tenha ido muito bem, né? Mas é acirrado só no Campeonato Carioca, porque Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem muito mais Campeonato Brasileiro que Fluminense. Libertadores, o Flamengo tem mais Libertadores que Fluminense. Campeonato Mundial, o Flamengo tem mais Mundial que Fluminense. Recopa, Supercopa, esses outros jogos, essas outras Copas aí, o Flamengo tem mais títulos que o Fluminense, tem mais títulos que o Vasco e tem mais títulos que o Botafogo. Isso daí é fato. Não posso fazer nada. Estou falando apenas de fatos. Então, encerrar o vídeo aqui. Paz para todos. Fui.